Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Estamos começando mais um programa Umbanda Sem Fronteiras, aqui na Rádio Sensorial FM. Que alegria estar com vocês nesse primeiro programa, nessa primeira quinta-feira do ano de 2022. Eu sou Mãe Auren, estou sempre muito bem acompanhada aqui nesse programa do meu pai de santo, pai Joãozinho. Já aproveito para pedir sua bênção, viu, meu pai? Também peço a bênção de todos que estão aqui com a gente nessa primeira quinta-feira de 2022. Lembrando vocês também que se vocês perderam algum programa, perdeu algum programa de 2021, não tem problema. Corre lá para o canal do YouTube que você encontra todos os programas do Umbanda Sem Fronteiras, mas também todos os programas da Rádio Sensorial FM. Então, não fique preocupado, não fique preocupada, você encontra todos os programas lá no canal do YouTube. Eu quero já começar esse programa desejando um ano de 2022 repleto de amor e de saúde. Que a gente possa ter um ano aí com saúde e com o coração repleto de amor para a gente enfrentar todos os desafios desse ano que tá com cheirinho de novo, né? Que acabou de começar. Eu hoje, para esse programa, vou trazer um tema que me deixa muito emocionada, muito feliz, com muita honra e muito orgulho. Eu vou começar esse ano de 2022 falando sobre o meu pai, Oxumaré. Que alegria poder trazer a energia de Oxumaré para iniciar esse ano de 2022. E eu estou trazendo a energia de Oxumaré para esse primeiro programa porque ele vai ser o orixá regente do terreiro em que eu trabalho. O terreiro da avó Benedita, do meu pai Joãozinho, da minha mãe Sueli. Então, um dos orixás que vai reger os trabalhos do terreiro da avó Benedita aqui de Campinas, que é o terreiro que eu trabalho, é Oxumaré. Lembra que eu falei da importância da gente saber qual é o orixá que vai reger os trabalhos do terreiro que a gente vai, né? Isso é muito importante. Então, no terreiro que eu trabalho, Oxumaré é um dos regentes do ano de 2022. E também porque aí, se você der uma olhada na internet, se você der uma pesquisada, você vai ver que muitos terreiros estão falando na energia de Oxumaré para o ano de 2022. Então, eu estou aproveitando essa energia, né? E estou aproveitando que também é o orixá que vai reger os meus filhos, né? Que é o terreiro onde eu trabalho, para falar um pouquinho sobre o meu pai, Oxumaré. Ai, deixa eu até respirar um pouquinho, porque é muita emoção falar sobre o orixá e é um grande desafio, porque eu digo que até hoje eu estou aprendendo com o Oxumaré. É um orixá que traz muitos mistérios, é um orixá muito inteligente, com muita sabedoria. E eu costumo falar para as pessoas, quando elas me perguntam sobre o Oxumaré, que eu acho que é um orixá que, para a gente poder falar sobre a energia de Oxumaré, a gente tem que deixar de lado muitos preconceitos, muitos tabus. Porque se a gente ficar com a cabeça quadrada, se a gente ficar carregando os preconceitos e alguns pensamentos fechados, a gente nem começa a falar sobre Oxumaré. É preciso que a gente abra a nossa cabeça, é preciso que a gente traga mais inteligência, mais flexibilidade nos pensamentos, para que a gente possa entender um pouco da energia de Oxumaré. Eu, no segundo bloco, vou trazer um pouco mais, né, um pouco mais profundo, daquele jeitinho que eu gosto de falar de Oxumaré, falando dos mitos, falando dos símbolos, né, entrando nesse estudo profundo desse orixá tão misterioso. E no terceiro bloco eu vou trazer um pouquinho das coisas que a gente pode aprender com Oxumaré para esse ano de 2022.
Mas antes eu queria contar para vocês uma curiosidade. Eu não sei se eu já contei em algum programa aqui para vocês, mas vocês já me ouviram falar que todos os orixás são importantes para a nossa coroa, né? Eu gosto de falar isso, né? Inclusive, no último programa eu falei o quanto as pessoas têm curiosidade de saber qual é o orixá que cuida do meu ori, quem é meu pai, quem é minha mãe dentro da Umbanda. As pessoas têm muita curiosidade e eu costumo falar para as pessoas, cultuem todos os orixás, saibam sobre todos os orixás, todos eles são importantes. E isso aconteceu na minha trajetória, né? Eu falo isso porque eu senti na pele. Eu não fiz minha coroação como filha de Oxumaré. No terreiro em que eu fiz a minha coroação, Oxumaré não era cultuado. Assim como Oxumaré não é cultuado em muitos terreiros de Umbanda que a gente conhece. E tudo bem, né? Eu não tô aqui para dizer se está certo, se está errado. Eu realmente não entendo porque Oxumaré não é cultuado em alguns terreiros de Umbanda e tudo bem. A questão não é essa. Mas o terreiro em que eu fiz a minha coroação, eu não pude trazer Oxumaré na minha coroa. Eu jamais seria filha de Oxumaré no terreiro em que eu fiz minha coroação e comecei os meus trabalhos, porque lá Oxumaré não era um dos orixás. E eu trouxe a minha coroa, né? Eu fui coroada nesse terreiro que eu trabalhava como filha de Oxum, que vocês já sabem que eu sou, e filha de Ogum Rompimato, cobra coral, que é o caboclo que eu trabalho. Caboclo de Ogum Rompimato, e assim eu aceitei e assim eu fiz o meu trabalho e estava muito feliz trabalhando sendo filha de Ogum. Quando eu cheguei no terreiro da Vó Benedita, aqui em Campinas, foi a primeira vez que eu comecei a ouvir falar de Oxumaré, porque até então eu era completamente ignorante da energia de Oxumaré, porque o terreiro que eu trabalhava não cultuava Oxumaré, então eu não estudava sobre Oxumaré. E aí tem algo muito interessante que eu comecei a trabalhar, assim que eu pisei no terreiro da Vó Benedita, eu comecei a trabalhar com um preto velho, Pai Joaquim, que é o preto velho que eu trabalho até hoje, e ele é um preto velho que vem da energia de Oxumaré. Eu achei aquilo tão interessante, porque eu não trabalhava com esse preto velho no outro terreiro, eu trabalhava só com a Vovó Maria da Conga, e assim que eu comecei a fazer os trabalhos dentro do terreiro da Vó Benedita, a Vovó Maria da Conga deu espaço, e eu comecei a trabalhar com esse preto velho, Pai Joaquim, e ele veio na energia de Oxumaré. E foi assim que eu comecei a sentir esse caboclo cobra coral sendo um caboclo de Oxumaré que não poderia ter vindo no terreiro que eu fiz a minha coroação, porque lá talvez ele não seria aceito, lá eu não poderia me coroar como filha de Oxumaré. Então foi um trabalho que foi sendo desenvolvido dentro do terreiro da Vó Benedita, até que eu firmei a minha coroa como filha de Oxumaré. E eu não tenho raiva, eu não tenho rancor, não tenho ressentimento, eu não tenho nenhum sentimento além de amor por toda essa minha história. Né? É uma história linda que eu conto com orgulho, não tenho vergonha nenhuma, e eu carrego o Ogum num lugar muito especial, assim como eu carrego Nanã, assim como eu carrego Obaluaê, assim como eu carrego Oxalá, assim como eu carrego Iemanjá, Xangô e todos os orixás. Então, eu já queria começar esse programa contando essa curiosidade para vocês e de vocês verem como é importante, todos os orixás são importantes na nossa coroa, e também contando, mostrando um pouquinho para vocês dessa história, dessa minha conexão com o Oxumaré. E hoje, né, sou Auren, filha de Oxum e filha de Oxumaré. Roboboi, meu pai Oxumaré. Então aguenta aí, que eu já volto aprofundando mais esse estudo sobre meu pai Oxumaré. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Roboboi, Oxumaré! Estamos de volta com o programa Umbanda Sem Fronteiras, aqui na Rádio Sensorial FM, falando hoje sobre o meu pai Oxumaré.
Quero começar essa segunda parte do nosso programa trazendo um pouco do que o culto africano traz para gente da energia de Oxumaré. Oxumaré sendo um orixá andrógeno. E o que isso quer dizer para gente? Quer dizer que é um orixá que traz em sua concepção a energia feminina e a energia masculina. Ele é o próprio equilíbrio dessas duas energias, e eu acredito que essa é a lição mais importante que a gente traz desse orixá. Mas para a gente poder compreender essa lição tão importante, a gente precisa abrir a nossa consciência e entender que a gente não está falando de um orixá que é 6 meses homem e 6 meses mulher. Vamos mudar essa concepção e trazer a ideia de que ele é 6 meses a energia feminina e 6 meses a energia masculina. Isso está até representado em seus símbolos, porque ele traz a cobra e o arco-íris como seus símbolos, sendo que a cobra representa essa energia feminina e o arco-íris vem representando essa energia masculina. Então, a gente precisa compreender o que é uma energia feminina e o que é uma energia masculina, e que está muito além dos padrões de homem e mulher. Eu queria muito que vocês compreendessem isso para que a gente possa entender o que esse orixá traz de aprendizado para a gente. A gente precisa entender que todos nós, como seres humanos, trazemos dentro de nós um pouco de energia feminina e um pouco de energia masculina. Todos nós, mesmo eu sendo hoje, me reconhecendo como uma mulher, eu trago dentro de mim energia feminina e energia masculina. E as duas energias são muito importantes. E para que eu possa ser um ser humano equilibrado, eu preciso equilibrar dentro de mim essas duas polaridades. E quando a gente está falando de energia feminina, a gente está falando de intuição, a gente está falando de emoção, a gente está falando da escuridão, a gente está falando das sombras, a gente está falando do silêncio, a gente está falando do recolhimento, a gente está falando da morte. Quando a gente está falando do masculino, a gente está falando da vida, a gente está falando da ação, da realização, a gente está falando da ordem, da disciplina. E como é importante a gente ter essas duas energias em equilíbrio. Tem hora que a gente precisa estar voltado para fora, tem hora que a gente precisa realizar, sair, colocar a mão na massa, colocar todas as nossas coisas em ordem, a gente ter disciplina para realizar o que a gente precisa. E nesse momento a gente está conectado com a energia masculina, mas tem momento que a gente precisa parar, a gente precisa se recolher, olhar para dentro, olhar para os nossos medos, para as nossas sombras, para os nossos desafios. Tem hora que a gente precisa encarar a morte, deixar morrer muitas coisas dentro da gente para que a gente possa renascer novamente. E aí, nesse momento, a gente está conectado com o caos, a gente está conectado com a energia feminina. E o Oxumaré vem trazendo a importância da gente equilibrar isso. O quanto é importante a gente andar ali um pouquinho na energia feminina, um pouquinho na energia masculina. Então, quando a gente fala de Oxumaré, lembra, a gente não está falando de um orixá homem e mulher, a gente está falando da energia feminina e masculina. Isso é uma das grandes coisas que eu queria trazer aqui da compreensão de Oxumaré. E tem mais uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de Oxumaré e que transformou minha vida, mas que também a gente precisa abrir muito a consciência, senão também vai trazer tabu, que é a ideia da energia Kundalini, que é a energia que representa a nossa energia vital, a nossa energia de vida e sim também a nossa energia sexual, a energia que nos mantém vivos aqui, a energia que é responsável pela concepção de uma nova vida e assim é a energia que dá a continuidade de vida do nosso planeta. O problema é que quando a gente fala de energia sexual, a maioria das pessoas remete só ao sexo. Sim, ela tá no sexo, mas ela não é só o sexo. A energia sexual, a energia Kundalini, que é
uma energia que também vem na representação de Oxumaré, trazendo a importância dessa nossa energia vital, nossa energia criativa que nos move para a vida. Ela traz muito preconceito, porque as pessoas relacionam ela só ao sexo. E aí vem o tabu, aí vem o preconceito, aí vem a vergonha, aí vem o pecado e aí vem a culpa. Oxumaré, para mim, trouxe muito essa ideia dessa energia sexual Kundalini como uma energia sagrada. A minha energia vital, a minha energia sexual é sagrada e é através dessa energia que mora na base da minha coluna, ali no meu quadril, subindo através de todos os meus chakras, que eu consigo me conectar ao divino, ao sagrado. Então, para a gente poder também entender essa energia que está muito relacionada ao orixá Oxumaré. Então a gente precisa abrir muito a nossa consciência para entender essa energia vital Kundalini sexual como uma energia sagrada. E aí eu pergunto para vocês, como você enxerga hoje essa energia? Você consegue ver essa energia vital e sexual como sagrada? Qual é a concepção que você tem dessa energia que gera uma nova vida? Como você está utilizando dessa sua energia vital e sexual? Também é um grande questionamento quando a gente traz a energia de Oxumaré. Então vejam que o que eu trouxe agora no segundo bloco para vocês foram questionamentos sobre essas energias que meu pai Oxumaré traz, e por isso ele é um orixá que traz muitos mistérios. Não porque o que ele fala é de difícil compreensão, é difícil a gente compreender o Oxumaré. Não, mas é porque a gente precisa abrir a nossa consciência, sair dessas caixinhas quadradas que a maioria de nós estamos. Para a gente compreender esse orixá tão maravilhoso, a gente precisa abrir a nossa consciência, abrir o nosso coração, expandir o nosso conhecimento. Espero que eu tenha trazido algumas informações importantes, mas se ficou confuso, aguenta aí que eu já estou voltando no terceiro bloco para a gente compreender como que a gente pode usar todas essas energias para esse ano de 2022. @boi, meu pai. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. @boi, Oxumaré. Voltamos aqui com o terceiro bloco do programa Umbanda Sem Fronteiras, da Rádio Sensorial FM. E como prometido, agora eu vou falar da energia de Oxumaré para esse ano de 2022. Muitas pessoas me perguntam, né? Como será que é um ano regido por Oxumaré? Eu respiro bem fundo, porque para mim é um ano que vem com muitas transformações, muitas mudanças, e por isso é um ano de renovação, mas que não significa ser um ano fácil, né? Porque a gente sabe que mudanças e transformações nem sempre são fáceis, mas que com certeza elas trazem renovações. E por que eu considero um ano regido por Oxumaré um ano de renovação, um ano de mudança? Inclusive é um orixá, né, considerado um orixá que muda o tempo todo, né? Dizem que os filhos de Oxumaré são pessoas que estão em constantes mudanças, né? Não são pessoas muito tradicionais. Inclusive eu sou uma dessas pessoas que o tempo todo eu tô mudando de opinião, mudando os meus conceitos, mudando a minha imagem corporal mesmo. Mas por que a gente considera Oxumaré um orixá que vai trazer essa energia para o ano de 2022? Muito por tudo aquilo que eu falei para vocês sobre a energia feminina e masculina. Inclusive eu esqueci de falar que as duas representações, os dois símbolos mais comuns do Oxumaré, que é a cobra e o arco-íris, elas também representam a energia feminina e masculina. A cobra vem trazendo a conexão com a energia feminina e o arco-íris trazendo a conexão com a energia masculina.
Bom, quando a gente fala, eu falei para vocês que é um orixá que traz o equilíbrio dessas polaridades. Primeiro, para a gente trazer o equilíbrio dessa polaridade para a nossa sociedade da maneira como ela tá, vai ter que ter muita quebra de paradigma, muita quebra de padrão, muita coisa tem que mudar, então é por isso que vem muita transformação. E por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tá no momento da sociedade muito voltada e dando muito valor a todas as características masculinas. E se o Oxumaré vem trazer o equilíbrio do feminino e masculino, ele vem pedir para a gente sair desses padrões, porque o padrão, todo mundo igual, todo mundo pensando igual, todo mundo achando que só o certo é de um jeito e do outro jeito é errado. Quando a gente entra dentro desses padrões que a sociedade impõe, isso vem muito da característica masculina. E quem vem quebrar esses padrões, lembra que eu falei que o feminino é o caos? Quem vem trazer essa quebra de padrões, essas mudanças, essa abertura de consciência para trazer o diferente, para trazer novas maneiras de se pensar, novas maneiras de ver a vida, é a energia feminina. Então, a primeira coisa que eu acredito é que o Oxumaré vem trazer esse equilíbrio. Então, ele vem trazer essa energia feminina, quebrando todos esses padrões que já existem. Então, eu acredito que vai ser um ano de transformações. Então, que vai pedir que essa sociedade pare de entrar nessas caixinhas, nesses padrões de que só fazendo de um jeito é certo, só pensando de um jeito é certo, só andando pelo lado da direita é certo. Vai trazer esse equilíbrio. E esse equilíbrio vem como? Trazendo esse outro lado para a discussão. Mas que seja uma discussão em busca de um equilíbrio e não em busca de divisões, que é o que a gente vê hoje, onde as pessoas buscam, o meu certo é isso, o outro é errado, e as outras pessoas falam, não, o meu certo é isso e o jeito que você pensa é errado. Não, vem trazendo um equilíbrio, mas para isso vai ser preciso muita quebra. Então eu acredito que por isso e por essa razão vem ser um ano de muita mudança, muita transformação, mas é muito importante que essas transformações, que essas quebras, que tudo isso aconteça para que haja uma renovação. Afinal de contas, Oxumaré também traz a renovação. Se a gente pensar na cobra de Oxumaré, dentro dessa energia feminina, a cobra traz a troca de pele, traz, esse renascer. Mas para a gente renascer, a gente precisa morrer. Ninguém renasce sem morrer. Então, a gente precisa olhar para essa sociedade, a gente precisa olhar para esse ano 2022 e se perguntar profundamente o que eu preciso deixar morrer. E quando a gente está falando em morte, não é um processo fácil. Morrer nunca é um processo fácil. O problema é que a gente só olha para a morte quando ela realmente acontece, a morte física. A morte, de perder alguém que a gente quer, realmente a morte desse corpo físico. E não é só essa morte. Eu tô pedindo, e eu acredito que o Oxumaré vem trazer esse olhar para deixar morrer tudo aquilo que precisa deixar morrer. Que a gente possa encerrar ciclos. Então, eu acredito que o ano de 2022, se vem pela regência de Oxumaré, vai ser um ano onde a gente vai ter que olhar para os encerramentos de muitos ciclos. E isso traz, sim, dor, traz medo, traz incômodo. Então, eu acredito que vai ser um ano onde a gente vai precisar olhar para todos esses encerramentos e para tudo aquilo que a gente precisa realmente deixar morrer. Então, eu pergunto aqui, o que você tem que deixar morrer para você renascer? E aí sim, se a gente olhar para essas quebras de padrões, quebra de paradigmas, trazer transformações necessárias para a gente sair desse mundo careta e desse mundo dentro de caixinhas que a gente vive, se a gente conseguir realmente deixar morrer aquilo que a gente precisa deixar morrer, que é o preconceito, que é a indiferença, que é essa necessidade que a gente tem de provar o que é certo e o que é errado de acordo só com o nosso lado da história e sem se olhar para o outro lado da história. Se a gente realmente deixar morrer tudo isso que precisa deixar morrer, a gente vai ter um ano de renascimento. E todo ano de renascimento é importante, porque ele traz a energia da criança, ele traz a energia do novo. Então, eu acredito que
Depois que a gente passar desse caos que o Xumaré traz, que é a transformação, né, que esse lado feminino equilibrando esse lado masculino, a gente vai ter renascimento. E aí sim a gente traz uma energia nova, uma energia de esperança, uma energia de um mundo novo. E assim como uma criança traz essa energia de espontaneidade, essa energia de pureza, para que a gente possa viver esse novo mundo que a gente tanto espera, esse novo mundo de amor, esse novo mundo de esperança. E é isso que eu sinto para esse ano de 2022. Não vai ser um ano fácil, porque encarar as mudanças e as transformações não é fácil, mas se a gente passar por tudo isso com muita consciência, a gente consegue viver essa renovação que a gente tanto precisa. E é isso. E eu deixo vocês agora com umas entrevistas maravilhosas e que muito tem a ver com essa energia de Oxumaré que o Pai Joãozinho está trazendo para vocês. O meu muito obrigada e até quinta-feira que vem. Boi! Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Bom, pessoal, bom dia. Vamos aqui quinta-feira, continuando nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM. Agradecendo a audiência, agradecendo a Mãe Auren, agradecendo o Pai Ronald por nos abrir o espaço e continuando conversando sobre assuntos pertinentes à Umbanda. Como eu tenho feito entrevistas com filhos do meu terreiro para entender a situação, como chegaram a casa, o que acham da Umbanda, se a Umbanda mudou suas vidas. E hoje a gente vai conversar com meu filho Giovanni, uma pessoa muito querida, está conosco há mais de um ano. Giovanni, bom dia, filho, sua bênção. Você pode se apresentar para a gente? Bom dia, meu pai, a benção a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Feliz ano novo a todos. Meu nome é Giovanni, estou no TVB há mais de um ano, vindo de outra casa, e o acolhimento que tive com a minha família foi incrível. Filho, a gente sabe que a Umbanda tem os seus diferenciais, né? E você tem uma história diferente também, que dificilmente alguma outra religião lhe aceitaria, no bom sentido da palavra, claro. Conta pra gente a sua história, porque você vai ajudar muitas pessoas que têm essas dúvidas também, e tem medo de se expor. E você, por sorte, muita sorte, tem sua família que te acolheu também. Sua mãe é uma pessoa muito forte. E a família, se você não tiver família nessas mudanças, você não consegue, não é isso? Sim, pai. Em primeiro lugar, agradeço pelo acolhimento e aceitação da minha família. Sou homem trans e sou muito respeitado no terreiro por todos. E agradeço a Deus, pai, que nunca sofri nenhum constrangimento em nem outros lugares, me sinto muito seguro com isso. Giovanni, eu admiro muito a sua posição, seu posicionamento, suas atitudes. A gente sabe que o nosso terreiro é uma referência sobre esse assunto de acolhimento da comunidade. Eu queria que você mensurasse, filho, qual foi a importância da sua família lhe dar apoio na sua transformação. Transição, né, perdão. Em relação à minha família, meu pai, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que é sensacional a família te apoiar em tudo que você faz, em tudo que você quer, né? E isso não é uma escolha, né? A gente nasce. Então, da minha família eu não tenho nada que reclamar. Sempre me apoiaram, sempre viram, sempre esteve comigo, sempre estendeu a mão. E nunca me criticaram, nunca me perguntaram o porquê disso, sabe? Foram vendo que era realmente isso, e foi isso.
Giovanni, a gente sabe que tem muita gente que não entende, que tem preconceito, tem falta de informação, né? E eu acho que o mais importante para quebrar o preconceito é informação. Informação é essencial e na Umbanda a gente precisa dessas informações. Você é um menino bonito, tem sua namorada. Como que você se sentiria se no terreiro você chegasse e tivesse que pôr roupa feminina? Bom, pai, em primeiro lugar, eu me respeito, né? E eu acho que usar roupa feminina com barba, eu acho que não rola muito, né? Mas, assim, vejo que o terreiro é bem respeitador, respeita a todos, o gosto de todos, né? Me sinto muito bem lá dentro, né? Muito à vontade, e é isso que importa. Então, meu pai, em questão aceitamento é bem complicado, né? Nem todos aceitam do jeito que a gente é, nem todos respeitam do jeito que a gente é. Graças a Deus eu não tenho o que reclamar. Minha família sempre me apoiaram, sempre esteve comigo, e isso eu só tenho a agradecer a Deus. E as pessoas sofrem sim, né? E isso dói, machuca, mas o que eu tenho a dizer é que tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo, né? Tudo vai aflorando, tudo vai melhorando, né? Você vai conquistando, vai mostrando que não é nada disso, que não é uma doença, né? Que você não escolheu a isso, que você nasceu. E é isso. Sempre estar perto de pessoas que você gosta, né? E é isso. Muito obrigado, viu? Fiquei muito contente de você participar desse programa nessa quinta-feira. Eu acho que vai dar muita coragem a várias pessoas, né? Que é o essencial. Se você puder, para despedir, filho, deixe suas redes sociais, o seu Face, o pessoal te acompanhar. Muito obrigado, viu? Um bom ano para você e para tua família. Ah, meu pai, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço a todos. Um feliz ano novo para todo mundo. Meu Facebook é Giovanni com 2 N's Balieiro. Qualquer dúvida pode me chamar lá, sempre estarei lá para conversar. Agradeço o terreiro, que é maravilhoso. Agradeço você, meu pai, agradeço a mãe Sueli, que sempre acolheu eu e minha família. Gosto muito de estar nesse terreiro. E é isso. Sempre fui bem acolhido, né? E isso é sensacional. Muito obrigado a todos. Pessoal, a gente falou com o Giovanni, né? E agora a gente vai ver também um outro lado da questão, que é a família dele. A gente vai falar com a Ana Balieiro, que é a mãe dele, e ela é a mãe de santo do nosso terreiro. Ana, bom dia. Conta pra gente a história do Giovanni. Bom dia, Pai Joãozinho, bom dia a todos. A bênção de todos, um lindo e abençoado ano de perseverança, disseminação, muita saúde. Meu nome é Ana, eu sou filha do Pai Joãozinho. Já tem um tempo que nós estamos no TVB, com muita alegria, com muito orgulho, né? Tenho visto aí que eles estão fazendo uma entrevista para a rádio. Espero que todos estejam felizes com a entrevista do Giovanni, meu filho. Eu, como mãe, é um assunto muito pertinente em relação à família, em relação à aceitação de toda essa transição que o meu filho passou. Eu quero deixar aqui como uma surpresa para todo mundo. Pessoal, é assim, o não todo mundo já tem, né? Eu acredito que na Umbanda
A maior realidade do mundo é ser humano, né? Ter aceitação aquilo que você tem dentro de casa. Nós somos de uma família em que eu tive 3 filhas, né? E eu vejo o Giovanni como um menino desde muitos anos, né? Nós aceitamos com amor, com carinho. Existem tantas coisas ruins, tantas coisas piores, né? Existe a droga, existe filhos mal criados. Eu nunca tive isso. O Giovanni, ele para mim é o meu filho mais velho. Ele tem amor da família toda, nós o respeitamos, nós o admiramos, nós o amamos de amor e carinho, com muita paixão. Meu filho usa branco, meu filho usa guia, meu filho é da Umbanda, é pé no chão, é pé descalço, respeita a gente, respeita a minha casa, tem a namorada dele, trabalha. Eu acredito que lá fora, no meio de muitas famílias, existem sim as pessoas que querem se revelar, que querem ser o que querem ser. Só que é difícil, eu sei que é difícil, por falta de aceitação, por falta de reconhecimento, de entender a situação da transição. Eu gostaria de deixar com o maior amor e carinho do mundo, assim. Aceitem seus filhos do jeito que eles querem ser, sabe? Eu acho que existem coisas piores, gente. A gente passando, assim, por uma pandemia, por uma situação de morte, quase 2 anos. O seu filho, ele só quer mudar, né, em relação ao que a transição da vida dele, ele escolheu isso, ou ela escolheu isso. Aceitem, queiram bem, é melhor vocês terem por perto do que terem por longe. Eu amo meu filho, a gente se ama, eu abraço ele, ele me abraça. Não atinge a outra filha minha de 14 anos, respeita muito, minha filha menor aceita como se fosse o irmão mais velho. O não, né, é uma palavra hoje de livre-arbítrio, né? Então, todo mundo já tem o não. Então, as pessoas que sofrem isso em relação à família, gente, todo tem seu tempo, tem seu dia certo, sua hora certa, mas não esconde, sabe? Existem pessoas que me mandam mensagem que tão lindo, quão grande eu sou em relação ao meu filho. E isso me engrandece, me enche de orgulho, né? Então, é isso. Obrigada, pai Joãozinho, pela oportunidade de estar aqui, para poder passar, eu como mãe, né, esse amor que eu tenho pelo meu filho. Agradecer a audiência de todos vocês que estão aqui no dia de hoje, ouvindo, né, o meu filho falar com vocês. Né, que o sagrado que a gente agradece todo santo dia esteja presente nesse ano letivo com todo mundo, que seja um ano de revelação, que todo mundo possa viver da melhor forma possível, tá, pai? Agradeço pelo acolhimento com a minha família, pelo TVB, que tivemos assim um acolhimento extremo. É um assunto pertinente em casa, que realmente o TVB é a extensão da nossa casa. Agradeço a todos, um beijo grande no coração de todo mundo e a bênção a todos. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor.
com 29 videoaulas. O curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não. O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você. Inscreva-se já. Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Gente, vamos continuando aqui com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Agora a gente vai falar com o meu filho Pietro. O Pietro também é um homem trans, como é o Giovanni, e ele trabalha no nosso terreiro há mais de 2 anos, trabalhando como cambola. Pietro, bom dia, filho. Obrigado por aceitar o convite, viu? Por favor, você pode se apresentar pra gente? Bom dia, pai. Abençoe de todos. Bom, eu sou o Pietro, sou um homem trans, faço 22 anos esse mês. Conheci a Umbanda há 7 anos e estou trabalhando no terreiro da Avó Benedita há 2 anos. Pietro, a gente sabe que a aceitação da sociedade está muito complicada, tem muito preconceito, né? Tem muita gente ignorante, a gente vê notícias todos os dias e a nossa casa procura fazer o contrário, né, Pietro? Você sabe disso, a gente acompanha vocês, tenta fazer o acolhimento da melhor forma possível. Como que você se encaixa na Umbanda? Como que foi o seu acolhimento no terreiro? O que você sente quando você está por lá? Bom, pai, em 4 anos de transição, passei por muitos terreiros que tentavam respeitar, alguns que respeitavam, mas não acolhiam. E eu estava passando um momento difícil, e uma amiga me levou até o terreiro da Avó Benedita, e foi aonde eu me encontrei, aonde me acolheram, aonde falaram que eu poderia ser quem eu sou, e ajudaram eu ser quem eu sou. Que bom, Pietro. Como eu falei com o Giovanni, infelizmente existe muito preconceito, né? Velado, escancarado, pessoas que falam que respeitam, mas são intolerantes, são homofóbicos, e o nosso mundo realmente é muito complicado, né? Qual a importância que você vê, Pietro, da religião na sua caminhada? Te deu mais tranquilidade, mais coragem? Conta pra gente, para o pessoal poder ter coragem também. Então, pai, quando eu conheci o terreiro da Avó Benedita, eu estava passando por um momento de dificuldade com a depressão, que tinha acabado de me levar à tentativa de um suicídio, e graças a Deus não deu certo. Graças a Deus tive pessoas que me ajudaram a encontrar a luz e me levaram até o terreiro da Avó Benedita, e lá as entidades conseguiram me ajudar. Não só as entidades, como as pessoas lá dentro também. E me colocaram de novo no eixo, me colocaram de novo na sociedade, coisa que eu achava que eu não iria mais conseguir, que a minha transição estava por água abaixo, minha vida estava por água abaixo, e me mostraram que não. Me mostram todos os dias que não, que eu preciso estar ali, que eles precisam de mim como eu preciso deles. Pietro, muito obrigado, viu, filho? Muito obrigado. Essas mensagens vão chegar com certeza nas pessoas que precisam escutar. Eu te agradeço a confiança, a parceria de estar conosco no terreiro. E se você puder deixar alguma rede social sua para o pessoal lhe acompanhar, eu agradeço. Obrigado, filho. Meu pai, eu que agradeço por sempre ter o respeito e o acolhimento de vocês e o carinho. E obrigado por estar mostrando isso para a sociedade e mostrando que a gente está incluído nessa sociedade. Obrigado de verdade, meu pai. Utilidade pública. Bom, pessoal, aqui é o pai Joãozinho. A gente novamente recorre ao nosso amigo Dr. Pedro Tourinho para saber a situação da pandemia e para saber que medidas os nossos terreiros devem tomar para reabrir e se é hora de reabrir. Pedro, bom dia. Obrigado de novo pela parceria, pela ajuda, e se você puder falar pra gente o que seria melhor fazer agora, a gente agradece. Olá, pai Joãozinho, olá a todos e todas os sacerdotes, sacerdotisas de religião de matriz africana de Campinas e região.
Um prazer conversar aqui de novo com vocês, né? Infelizmente, mais uma vez num contexto que nos desafia, imposto pela situação da pandemia. E acho que é importante, Pai Joãozinho, começar falando sobre esse tema da pandemia, trazendo um fato de que nós estamos nesses últimos dias, nesses primeiros dias do mês de janeiro de 2022, enfrentando aquela que parece ser uma das maiores ondas de contaminação em massa pelo vírus da Covid-19 e também por outros vírus respiratórios, alguns capazes de provocar formas de adoecimento mais graves, como o H3N2 da influenza, e que estão sobrecarregando severamente os nossos serviços de saúde, né? Então, eu falo com vocês aqui, né, de um contexto de quem está na linha de frente, atendendo e realmente vendo a sobrecarga, o esgotamento dos serviços de saúde por conta do volume de casos que a gente está tendo que atender, né? É lógico, o contexto que a gente enfrenta hoje já não é mais o mesmo contexto que a gente vivenciou, né, nos meses anteriores, no começo do ano de 2020, quando a pandemia chegou, né, ao longo do ano de 2020, depois, né, na primeira metade do ano de 2021, que foi um período muito trágico, em que todos nós perdemos amigos, parentes, entes queridos para essa doença, né? O Brasil já contabiliza mais de 600 mil vidas perdidas, né? Assim, é um fato quase que sem precedentes nas nossas vidas, mas hoje, felizmente, a gente já tem a maioria absoluta da população aqui da região metropolitana de Campinas, pelo menos, vacinada, inclusive com 2 doses e um percentual razoável das pessoas que já tomou a dose de reforço, que é um grande alento, né, nos traz muito mais tranquilidade. Isso não quer dizer, no entanto, que a pandemia acabou ou que a gente não vai ter mais situações bastante importantes relacionadas à Covid-19. A primeira razão para isso acontecer é que nós temos uma variante nova, que é a variante Ômicron, né, que é uma variante que sofreu muitas mutações, o vírus sofreu muitas mutações e, de fato, ele hoje tem grande capacidade de contaminar e de se disseminar. A variante Ômicron, que é essa variante que está circulando do vírus da Covid-19, ela é, de todas as que já circularam até hoje, a variante mais contagiosa, né? A gente está tendo muitos relatos de pessoas que foram, por exemplo, a eventos no mês de dezembro, por exemplo, eventos, festa da empresa, aniversários, eventos de fim de ano, e que tinha, por exemplo, 20 pessoas e que 15, 18 dessas testaram positivo para a Covid poucos dias depois do evento, né? Teve eventos que eu vi de ter mais de 50 pessoas contaminadas em um único evento. Então, a variante Ômicron, ela realmente se comporta de um jeito diferente, ela é mais contagiosa. Ela, ao que tudo indica, também produz quadros menos graves da Covid-19, em especial nas pessoas que são vacinadas, né? A gente sabe que as vacinas, embora elas tenham uma eficácia um pouco menor na variante Ômicron, elas mantêm uma eficácia importante na proteção contra formas graves da doença, o que é um grande alento para nós. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, entender que a pandemia não acabou, que o fato de estar todo mundo vacinado não significa que dá para a gente ficar tranquilo, né, que a vacina nos protege, mas que ela nem vai impedir completamente algumas formas graves, particularmente nas pessoas idosas, nas pessoas que têm comorbidades, né, como obesidade, como diabetes, como problemas cardíacos. A chance de evolução desfavorável da Covid-19, mesmo com a variante Ômicron, continua sendo uma chance importante, né? Então, a gente vai ter que manter, pelo menos por mais um tempo, alguns dos cuidados que nós já tomávamos antes. Não vai dar, infelizmente, para a gente continuar as medidas de relaxamento como estavam sendo adotadas antes. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: não dá para ficar nem um segundo sem máscara. Nem um segundo. A máscara é imprescindível. E não apenas a máscara de pano. A máscara de pano, infelizmente, com a variante Ômicron, ela realmente, a gente acha que ela perdeu muito do papel que ela tinha que cumprir. Hoje nós orientamos o uso ou das máscaras cirúrgicas de tripla camada, né, ou as máscaras chamadas PFF2, N95, que aumentam muito a proteção. Então essa é a primeira coisa para qualquer tipo de atividade que vai ser realizada. A segunda coisa é que não dá para aglomerar mesmo, gente. Não dá para juntar muita gente. Qualquer evento que junte muita gente, basta ter uma pessoa contaminada, ela não precisa nem estar com sintomas. Muita gente está evoluindo com as formas da Ômicron, dessa variante, sem sintomas. E essas pessoas podem contaminar as outras pessoas. Basta ter uma pessoa contaminada e a chance
né, da contaminação coletiva é muito alta. E aí a gente já sabe, vai ser adoecimento, vários dias de isolamento necessariamente e possivelmente, né, formas graves para várias pessoas. Para os não vacinados particularmente, o risco ainda mais alto de evolução para doença grave. Tem alguns estudos feitos especialmente em outros países que têm mostrado que a chance, por exemplo, de uma pessoa não vacinada de morrer de Covid-19 hoje, ela chega a ser 15 vezes maior do que a de uma pessoa que foi vacinada. Então, essa é uma questão importante. Então, a primeira coisa é a questão das máscaras, a segunda coisa é a questão da não aglomeração, a questão do uso do álcool gel antes e depois de qualquer toque, qualquer contato de pele a pele, né? A questão da cobrança, da exigência do cartão de vacina, gente. A gente não tem mais como tolerar, fingir que não está vendo uma situação grave que é a do negacionismo, que já custou tantas vidas ao nosso povo e que não tem nenhuma razão de ser. Não existe justificativa para pessoas que não tenham contraindicações formais ao uso das vacinas. Né? Existem algumas situações raríssimas em que as pessoas têm contraindicações por problemas de saúde, etc., né? Alergias, enfim, mas se não tem isso, não tem justificativa. A vacina não faz mal, a vacina é segura, aliás, é super segura. Nós estamos falando de bilhões, não estamos falando nem de milhares, nem de milhões, nós estamos falando de bilhões de doses aplicadas no mundo inteiro das vacinas contra a Covid-19, e o único resultado que a gente vê que de fato acontece em massa é a queda nas formas graves da Covid-19, queda de mortes, queda de casos, queda de internação quando a gente tem a população vacinada. Então, pedir o cartão de vacina e orientar as pessoas que por algum motivo ainda não vacinaram a se vacinarem imediatamente, cumprirem plenamente o calendário de vacinação antes de voltar a frequentar qualquer espaço coletivo é imprescindível. Então essas seriam, Pai Joãozinho, algumas das sugestões que eu colocaria. Qualquer sintoma respiratório, coriza, uma dor de garganta, um corpo ruim, né, uma dor de cabeça diferente, febre, a gente não pode mais agir daquela maneira, falar, é uma gripe, é um resfriadinho. Não pode agir assim. Teve esses sintomas, tem que procurar o serviço de saúde, fazer o teste, se isolar, né, até a gente ter certeza do que está acontecendo, porque esses sintomas todos podem ser sintomas ou da influenza, que é uma doença que provoca muito comprometimento e também em pessoas idosas e em crianças pequenas provoca formas graves, ou da Covid-19. Então, é isso, né? A gente pensa o bem comum, a gente pensa o bem-estar comum e individual, e é por isso que a gente tem que seguir tomando todas essas medidas de cuidado, né? Todos os espaços onde tiver circulação de pessoas devem obrigatoriamente adotar essas medidas para que o bem comum prevaleça, tá bom? Um grande abraço, Pai Joãozinho, um grande abraço a todo mundo que escuta aí o programa na rádio e que está acompanhando e buscando as melhores orientações nessa situação tão difícil que a Covid-19 nos impõe. Um abraço. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.